O amor pelos bichos foi o principal tema deste papo com o deputado estadual Átila Jacomuzzi. E você confere agora. Deputado, esse assunto, a causa animal, já é um assunto que eu adoro, né? Só estar aqui falando contigo sobre isso já é um grande prazer, porque eu sou apaixonada por essa causa, tenho animais, enfim. Eu queria saber como é que começou essa tua paixão pelos animais. Lília, primeiro, essa é uma paixão mesmo, né? Ela tem que vir do coração, vir de dentro da alma, né? Começou com a minha esposa, Andréia é protetora, ela é da causa animal. Eu sempre gostei de animais, desde criança, sempre tive um pet, né? Eu lembro que o meu primeiro pet chamava Radar, depois eu tive um Mancuso. Mas a paixão pela causa nasceu através da Andréia, que era protetora, e ela sempre teve muito cuidado, e a gente sempre teve um cuidado. Dessa paixão, a gente não fazer a politização da paixão, fazer a paixão através de uma política pública em defesa dos animais. E aí a gente teve essa oportunidade, após a minha chegada como deputado, no nosso primeiro mandato, depois nossa chegada à prefeitura, foi que a gente realmente aplicou políticas públicas de desenvolvimento da causa. E aí você pôde acompanhar, por meio da Andréia, como é que são feitos os resgates, quais as dificuldades que o município tem em relação ao abandono de animais? Com certeza, né? Através dela, né, toda a ação que ela já realizava, a gente teve uma preocupação, né? Realmente colocar essa causa em prática na política quando a gente tivesse a oportunidade de fazer uma política pública de fato. Porque a gente vê hoje muitas pessoas utilizando a causa animal para a política, né, pela política eleitoral. A gente venceu as eleições e aí criamos, né, a primeira secretaria, que era a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que veio com o primeiro projeto, que era o Poupa Tempo Animal, Lília. O que era o Poupa Tempo Animal? É uma piruinha adaptada, onde você tinha ali uma recepcionista, um motorista, e uma veterinária e uma auxiliar de veterinário, que ia bairro a bairro orientar e dar, né, o atendimento de baixa complexidade. Depois disso, nós criamos lá leis complementares, né? Criamos o banco de ração comunitário, criamos também a lei contra abusos e maus tratos e abandono, e aí o ápice de tudo veio através da Andréia, quando ela teve a oportunidade, né, dentro do nosso mandato. Ela era secretária de promoção social, mas totalmente ligada à causa. Foi quando a gente começou a construir o que parecia impossível, você apresentar para o estado de São Paulo, porque muita gente falava do hospital veterinário, a capital paulista foi propulsora disso, mas nós não tínhamos um atendimento de média complexidade. E aí foi quando nós lançamos e abrimos a primeira UPA animal do estado de São Paulo. Isso foi um boom na causa animal, porque ou você tinha baixa complexidade, ou as clínicas populares, ou você ia para o hospital. Não só o protetor, mas a pessoa de baixa renda, ela não tinha uma opção quando se tratava de média complexidade. E a UPA Animal trouxe isso, né? Um atendimento clínico de média complexidade. E isso tomou conta do país, e eu acho que isso acabou incentivando outros políticos, prefeitos, porque quando você fala em causa animal, você fala muito de parlamentares, mas você não fala muito de aplicação de uma política pública do executivo. Essa é a diferença do uso eleitoreiro, do uso político, para realmente uma política pública. Essa é a grande realidade, porque você vê muitos parlamentares abraçando a causa, mas fazendo ações paliativas. E nunca o executivo criou uma ação. Ou seja, um governador, um prefeito, um presidente da República, são cargos executivos, e aplicar uma política pública de fato. E Mauá foi a primeira, e Mauá hoje abriu as portas que outras cidades estão realizando. Agora, quando a gente fala em causa animal, eu imagino que venham muitas críticas. Eu vou pegar um exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Estão salvando animais, mas e as vidas, e as pessoas, e os seres humanos? Ok, os animais também são vidas. O senhor, como é que observa esse tipo de crítica de que está fazendo UPA para animal e não para ser humano? Tem a UPA para o ser humano também, vai ser feita ou está sendo feita, mas são vidas, não é? O coração bate no ser humano e bate também num pet, num animal, né? O animal tem sentimento, como nós temos, e eles não pedem nada em troca. Eles pedem o nosso amor. Você dá o seu coração para eles, ele dá o amor eterno, né, e a gratidão eterna. E a gente sabe que se você vê moradores de rua, né, irmãos de rua, dificilmente você não vê quem acompanha eles. Eles podem ser abandonados por todos, por amigos, pela família, mas não por um pet. É verdade. Está lá do lado, fiel companheiro. Quem é a gente, né, para pensar uma pessoa que faz uma crítica voltada a essa, porque realmente nunca teve um pet, nunca sentiu o amor. É o amor incondicional que eles nos dão. Eu acho que hoje essa questão do Rio Grande do Sul, né,
E a gente também tem que parabenizar muitos protetores que saíram aqui de São Paulo, de muitas outras capitais, estão lá resgatando até hoje. Agora é a segunda fase, né? É o lar temporário que eles estão hoje. A terceira fase é buscar também novos lares, né? Chega ao ponto de adoção e principalmente também o Estado tem que dar também toda a assistência, porque para que um animalzinho, um pet, seja adotado, ele tem que estar em todas as condições de protocolo. Então agora é o segundo e o terceiro momento, é muito importante. Eu tenho certeza que o país já abraçou a causa do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe, a gente lamenta um desastre ambiental. Cabe agora às autoridades avaliarem o que realmente aconteceu, né? O ser humano, muitas vezes, ele agora está colhendo o retorno da sua irresponsabilidade. Muitas vezes você invade um espaço que não é seu. A natureza uma hora cobra. E aí entra a questão das políticas públicas também entra, né? Cadê a aplicação de verba para a prevenção de enchentes, por exemplo? É isso, é muito claro, né? O desmatamento que acaba acontecendo totalmente de forma ilegal. Um outro ponto, né? Muitas vezes você acaba não fiscalizando construções que não estão obedecendo a lei do protocolo nacional, que é você estar 30 metros, uma construção não pode estar perto de uma nascente. Hoje você vê aí, muitas vezes, aí palafitas, comunidades sendo construídas à beira de córregos, né? Isso acaba afetando amanhã tudo isso, mas as pessoas não são as menos culpadas. Quem tinha que fiscalizar para que isso não ocorresse era o poder público, que acaba não fiscalizando, fecham os olhos, né? Sabe lá por qual motivo, né? E a gente acaba acarretando com tudo isso. E o pior, né? Vidas se perderam no Rio Grande do Sul, animais também acabaram falecendo, o choque ambiental que ocorreu. A única coisa que restou foi realmente do lado positivo, é o lado solidário do povo brasileiro, que não mediu esforços para enviar donativos, por estar presente. Eu acho que toda a classe se uniu, independente de bandeiras partidárias e classe, todos estão movidos pelo Rio Grande do Sul. Agora, quando a gente olha as imagens, observa as imagens do Rio Grande do Sul, por exemplo, uma coisa que me entristeceu e me chocou foi observar cachorros presos em corrente, que muitos nem conseguiram se salvar, nem tiveram a chance de nadar ou de subir em um lugar, porque estavam amarrados numa corrente. E muitos tutores nem sabem que isso configura maus tratos. É preciso uma campanha mais ampla para toda a população em relação aos animais, porque manter um animal numa corrente curta, muitas vezes isso não é dar uma condição digna de vida para ele, né? Nília, eu sempre acabei de dizer para você, antes mesmo da gente criar o Poupa Tempo Animal, a primeira UPA Animal do Estado de São Paulo, a gente criou a coordenadoria e as leis. Você colocou muito bem colocado. Eu sempre discuto um pouco com a Andréia essa questão, né? Configura-se sim, né, o crime é você acabar amarrando o animal de forma curta, apertado, numa coleira, né? Você vê, eu tenho quatro animais, 2 infelizmente vieram falecer, eles caminhavam soltos na rua. Eu falo que eles têm uma inteligência muito grande, né? Porque eles sabem o que é o farol vermelho, o amarelo e o verde, né? Porque eles caminhavam soltos na rua, né? E muitas vezes o ser humano não respeita isso no trânsito, e eles respeitam. Então hoje você vê aqui muitas pessoas ainda, né, se utilizando disso, né, da chamada coleira, da chamada corrente, prendendo até nas próprias casinhas. Em gaiola, tem casos de protetores que me acionam porque o cachorro está preso numa gaiola, nem passarinho tem que ficar em gaiola. E muitas vezes, né, a pessoa vai viajar e larga o cachorro abandonado, com ração, né, totalmente de forma inapropriada. O cachorro fica ali, ele se mistura ração com fezes, porque ele está no único local, a pessoa vai viajar. Então, eu acho que tem que haver uma política pública também de conscientização, principalmente. Se você tem um animal, se você propôs ter um pet, trate ele com amor e com carinho, e principalmente com respeito. E para quem observa os casos de maus tratos, tem que fazer a denúncia, tem que fazer um vídeo? Qual é a atitude que quem presencia um caso desses tem que tomar? Isso é bem claro, as pessoas têm que denunciar, existe lei para isso. Infelizmente, acho que você acabou, num caso que aconteceu recentemente em Mauá, na minha cidade, você vê a cidade que no Grande ABC foi a propulsora de alavancar, né, esse debate e melhorias na causa animal. A gente acabou vendo um caso de maus tratos e de abandono, onde um carro da própria prefeitura, do CTA Animal, estava abandonando o animal numa rua da periferia da cidade de Mauá, né, à luz do dia. Né? Isso foi gravado? Foi gravado, inclusive foi feito o lavado do boletim de ocorrência, a gente lavou o boletim de ocorrência. Quando eu acabei sabendo, né, tomando conhecimento, fui até o local, peguei as imagens,
fui até a rua, peguei também testemunhos da pessoa que fez as gravações, que era um comerciante. O comerciante realmente assinou, né, por estar repassando para nós essas imagens. A gente tomou todo o cuidado e a gente acabou dando a divulgação desse fato. Mas né? da própria prefeitura, A própria isso? prefeitura, um carro do CTA Animal, de um funcionário comissionado, diretamente ligado ao gabinete do prefeito, é uma pena muito isso. E você vê ali, é muito fácil falar que defende os animais, que gostam dos animais, né? Mas muitas vezes não fazer o que deve ser feito para os animais. Eu falo, Lília, que ninguém é obrigado a gostar de animais. Ninguém é obrigado. Agora, a gente não pode tolerar, né, que um animal possa sofrer esse tipo de ação, esse tipo de crime de abandono. Quando acontece um crime de abandono, se ele não gosta de animais, o problema é dele. Mas quando acontece algo desse fato, de um crime de abandono, é problema nosso. Quem deveria dar o exemplo, né, fazendo isso? Não fazendo, e o pior, né, não se pronunciando, se omitindo, depois de quase 48 horas, olha, eu vou punir, eu vou afastar o funcionário. Você vê, passou uma semana, até agora não saiu, né, no Diário Oficial o afastamento do funcionário. Então, fala uma coisa para a mídia para dar uma resposta e não faz o de fato. Agora, o pior é a gente ver aquele animal agora. O animal, não se foi encontrado o animal, foi apresentado, e pior ainda, foi apresentado um animal que não era um animal. Depois de quase 15 horas, eles apresentaram um animal que não era um animal, né, que foi desmentido, né, porque o animal que foi abandonado, ele tem um porte mais franzino e as patas brancas. Apresentaram um animal mestiço de pitbull, muito mais forte e de pata marrom. Esse é o grande problema que aconteceu. E ainda mentir, fazer um fake news para encobrir o grande erro, né? Onde que está parando as coisas. Então, e até agora a prefeitura não deu um conhecimento, não deu uma resposta de fato. Agora nós estamos cobrando a justiça, que oficialize através do Ministério Público o prefeito e a prefeitura para realmente agir contra os responsáveis. Que o prefeito é corresponsável dessa ação. E aí a prefeitura é um lugar que o senhor gostaria de estar de volta para dar continuidade a esse trabalho? Estamos aí novamente. Eu sou filho de Mauá, né, Lilian? Amo Mauá, é a cidade que eu nasci, é a cidade que me deu tudo. Ali nasceram meus filhos, ali eu me casei, ali eu conheci minha esposa. Então Mauá bate no meu coração. Eu falo que hoje sou deputado do Estado de São Paulo, posso fazer por todo o Estado, é o meu dever, mas quando se fala em Mauá, o coração bate mais forte. As obrigações, a gente sabe, é uma cidade muito carente, que depende muito de apoio, de políticas públicas efetivas. Eu falo que o maior desafio que talvez eu tenha em Mauá, eu sei que eu vou ter desafio, caso retorne, com a causa animal, em resgatar colocar nos trilhos novamente o que a gente estava fazendo na causa animal, que é o tema de hoje. Saúde, educação, segurança, transporte. Tudo isso é desafio. E fica uma pergunta dentro do meu coração. Não é desafio, é obrigação. Eu tenho que fazer de forma correta. É obrigação fazer muito melhor, aplicar uma política pública para a população. A população merece esse retorno, ela que paga o meu salário, ela paga os seus impostos. Então a população merece ter uma política pública de qualidade. Acho que o maior desafio, se você me perguntar, voltando a ser prefeito de Mauá, é fazer as pessoas voltarem a acreditar em Mauá. E tem um projeto aí das marginais. É isso. Nós vamos agora ampliar os programas Novas Marginais. Foram nós que iniciamos. A primeira, inclusive, foi ali no Eixo Barão. Conseguimos aí, agora, recentemente, entregar a Marginal Complementar Cerqueira Leite, Jardim Zaira. A terceira, Avenida Barão de Mauá com o Jardim Mauá. Mas nós sabemos ali que Mauá, por ser uma cidade que cresceu muito de forma desordenada, o trânsito também merece toda a atenção. Então, mobilidade hoje não é só assunto de Mauá, é aqui da capital de São Paulo. Ninguém consegue chegar na hora combinada, né? Porque se um carro quebrou numa marginal, você não chega. Já era. Né? Um horário de pico, você já tem que sair 2 horas antes, se tiver marcado um compromisso. Mobilidade agora é o tema do momento e a gente vai investir muito na cidade de Mauá. Inclusive, nós temos aí projetos grandiosos aí para que a gente possa desafogar. E um grande projeto que agora a capital paulista saiu na frente, parabenizar o atual prefeito, Ricardo Nunes, que são as faixas para os motociclistas, para os motoboys. Isso é muito importante, que diminuiu claramente, né, o índice de acidentes. Mas mais do que isso, hoje, depois da pandemia, né, o iFood cresceu muito. O brasileiro, o paulista, quem mora em Mauá, hoje prefere pedir comida em casa ou no seu escritório. Né? Então, essas faixas, elas tratam diretamente da segurança. Mas também nós temos que aplicar pontos de apoio para o motoboys e também para motoristas de Uber, que hoje não tem. Vou dar um dado para você que talvez você não sabe.
As mulheres que são motoboys, muitas vezes, elas não têm tempo de muitas vezes ir ao banheiro. Algumas usam até fralda, porque hoje nós não temos ponto de apoio para motoboys e para motoristas de Uber. Então isso é um tema que a gente, uma política pública que nós temos que discutir no futuro. E são profissionais que arriscam a vida dia, noite, madrugada, sem uma menor condição de trabalho, sem a menor condição de exercer de forma digna. Lembrando que na pandemia foi esse tipo de profissional que fez com que a economia da cidade girasse e ajudasse muita gente, né? Agora eu queria comentar com o senhor a respeito dos seus últimos mandatos como prefeito. O senhor teve 2 episódios que pesaram e que certamente vão voltar agora na campanha em relação a denúncias, em relação à sua prisão. Como é que foi enfrentar? Eu queria que o senhor esclarecesse para o nosso público aqui como é que foram esses episódios. Foi muito difícil, claro, né? Ninguém espera passar por aquilo. Em 2022, isso ocorreu em 2018, disputamos as eleições em 2020, felizmente não saímos vitoriosos, mas 2022 acho que foi a grande resposta. Eu acho que a maior absolvição que eu tivesse, que eu tinha que ter é do povo, que me levou novamente a ser o deputado mais votado da história de Mauá, passando por tudo isso. O povo foi que me absolveu, né? E me levou novamente e hoje me coloca à frente das pesquisas. Lógico, né, que foi um desafio muito difícil. A gente sabe que muitas vezes na política tem coisas que não se explicam. E se provou? Né? E que não foi se provou nada, não se provou nada. Inclusive, até agora, eu não fui indiciado por esses crimes. Se passou agora mais de 5 anos, sequer eu fui indiciado. Acabei sofrendo uma prisão arbitrária, onde não existia uma ordem de prisão contra a minha pessoa, mas sim contra o ex-prefeito, que era o meu antecessor. Acabei passando por aquela situação, por aquele todo constrangimento, o que minha família sofreu, o que a cidade sofreu, porque a cidade sofreu muito, sofreu comigo. Né? Porque é muito difícil você estar tendo um prefeito que tem a melhor avaliação do estado de São Paulo e, de repente, né, é como o Senna, aconteceu com o Senna, né? O melhor piloto da história da Fórmula 1 foi derrotado pela Tamborello, por uma curva em Imola. Eu falo que eu passei por duas Tamborello. O Senna, infelizmente, acabou sendo vencido na primeira. Eu consegui sobreviver por 2, né? Eu acho que isso tem um propósito muito grande na minha vida. Deus deve ter um propósito maior do que eu posso enxergar, mas eu acho que se hoje eu estou na política, primeiro, é por gostar de gente, é por se importar pelo ser humano. Essa seria a minha pergunta em relação ao que te move, o que faz o senhor permanecer com essa força à frente do município, na política, porque deputado estadual já foi eleito, poderia seguir daí para um federal, enfim, mas é Mauá, é o que move o senhor? É a paixão pela cidade, a resposta que eu ainda tenho que dar para Mauá, o algo que ficou para trás que eu não consegui realizar, mas são as pessoas. Amar as pessoas, é gostar de gente, é querer fazer a diferença, é mudar a vida das pessoas, é entregar obras. Eu acho que é isso. O legado que você deixa é o que você constrói. Muitas vezes as pessoas se preocupam com conta bancária, com status, com carros luxuosos, mas se esquece que tudo isso vai um dia e você não leva. Mas se você deixar um legado, seus filhos, as pessoas que vêm depois de você vão estar ouvindo isso. É uma grande riqueza que a gente pode deixar. E pode ter certeza, eu espero e tenho certeza aí que a expectativa é muito boa. Poderemos sim voltar como prefeito e eu não posso errar. Se tem alguém que não pode errar em Mauá, sou eu. Eu tenho que fazer o melhor mandato da história dessa cidade. E fazer ao lado das pessoas, ouvir as pessoas. Agora, só para a gente encerrar, se fosse escolher uma bandeira que esse legado vai permanecer, que vai manter viva aí a sua história e o seu nome à frente da Prefeitura de Mauá, qual seria essa bandeira? Qual é a tua mensagem para os nossos? Em primeiro lugar, eu falo, quando você fala em bandeira, né, no cargo do executivo, você tem que olhar para vários temas. Mas lógico, a causa animal é uma bandeira. Quero sim que a gente, ao lado da André, ao lado das pessoas de bem, nós entregamos a UPA Animal. Quero sim, no próximo mandato, construir o hospital veterinário. Mas mais do que construir o hospital veterinário, Mauá vai sair na frente. Nós vamos criar o primeiro banco de sangue animal do estado de São Paulo. Que esse hospital tenha um banco de sangue animal. Esse é um grande tema, um grande desafio que a gente tem. E a mobilidade, como você disse, a segurança, mas a causa animal é a grande bandeira. E também agora, como deputado, algo aconteceu e muitas vezes a gente é pego de surpresa e muitas vezes o acaso faz a gente mudar e prestar atenção em algumas coisas. Hoje eu sou presidente da Frente Parlamentar das Mães Atípicas e a gente sabe que hoje, que é uma criança portadora com deficiência intelectual hoje, quanto isso cresceu, quanto essa política pública ainda não é olhada da maneira que deveria estar sendo olhada. Eu falo que você ter um filho atípico
muitas vezes chocam as pessoas e sensibilizam. Mas a pergunta que fica aqui para todos que estão aí nos assistindo, elas cuidam deles, quem cuida delas? Quem cuida dessas mulheres atípicas, dessas mães? Qual o suporte que elas têm? Profissionais que abandonam a questão profissional para cuidar de uma vida do seu próprio filho. O que o Estado está fazendo? Qual é a responsabilidade que nós temos que mudar para fazer mudar essa realidade? Deputado, muito obrigada, parabéns aí por essa causa ser a bandeira e estar tão à frente aí do seu mandato. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.